Hoje eu queria falar sobre um assunto muito importante que vem mexendo com a minha mente já faz bastante tempo, em especial por ocasião de algumas situações que nós temos presenciado e ao longo de toda a minha vida. Uma pergunta que ressoa na minha mente, diante do sofrimento, diante da angústia: se Deus é um ser que tudo pode, por que o sofrimento? Por que Ele permite que certas coisas aconteçam? Recentemente eu tive uma conversa com um amigo e eu senti que esse amigo faliu na fé. Eu fiquei muito triste pelo que aconteceu, porque as Sagradas Escrituras nos mostram que realmente é difícil. Nós vamos passar por muitas provações, nós temos muitas situações difíceis para passar na vida. Por muitas tribulações, nos convém entrar nos céus. Vamos tentar aqui, através das Sagradas Escrituras, procurar encontrar um caminho para solucionar o problema. Nós vemos aqui, por exemplo, no Salmo 94, onde diz assim: ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Exalta-te tu que és juiz da terra, dá a paga aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e falarão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro e ao órfão tiram a vida. Contudo dizem: o Senhor não o verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá? Podemos perceber claramente nessa passagem que o salmista estava desesperado, aflito, esperando que Deus tomasse uma atitude. Como nós muitas vezes ficamos desesperados, esperando para ver Deus tomar uma atitude, e tudo que muitas vezes nós podemos receber é o silêncio de Deus. E aí vem a pergunta: por que Deus se cala quando sofremos? Será que Ele não se importa? Seria Deus insensível? Estaria Deus distraído? Ou Ele não se importa em tomar uma atitude quando vê que o sofrimento bateu à nossa porta? Se nós formos analisar, por que Deus não reage diante de tanta calamidade que nós vemos nesse mundo? O profeta Jeremias, no livro das Lamentações, disse que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Então pensa num ser misericordioso, benigno, paciente, tranquilo, que espera até o último momento que o pecador se arrependa do seu pecado. Agora eu pergunto: Deus tem culpa da maldade do homem? Obviamente que não. Mas então, o que é que acontece? Nós podemos ver através das Sagradas Escrituras que essa cena se repetiu várias vezes. Ele se calou quando Jó sofreu. Jó era um homem que vivia na presença de Deus, temia Deus, oferecia holocaustos ao Senhor, orava a Deus constantemente, se guardava da iniquidade, não se prostituía, não roubava, não explorava ninguém, não contava mentira, fazia tudo que era reto diante de Deus. Tudo que era certo, ele se esforçava para fazer. Quem deu testemunho de Jó foi o próprio Deus. Quando Satanás entrou na presença de Deus e Deus falou para ele: você viu meu servo Jó, que é temente a Deus e se desvia do mal? O próprio Deus dava testemunho de que Jó era um homem justo, honesto, uma pessoa correta. Mas então nós podemos ver no livro de Jó que Satanás instiga Deus contra Jó. Ele diz para Deus que Jó é temente a Deus porque Deus cumulou ele de riquezas, de bênçãos, deu uma família numerosa, deu muita coisa para ele, e por interesse, então ele temia Deus. Então Deus disse para ele: pode ir lá
toca em tudo que ele tem, só poupa a vida dele. Será que Deus não sabia que Jó permaneceria fiel? Deus sabia. Mas como ele poderia provar para Satanás que Jó permaneceria fiel se Jó não passasse pelo sofrimento? Nós conhecemos a história de Jó, que foi um homem extremamente paciente, sofreu muitas amarguras e no fim das contas os amigos que deveriam consolar Jó ainda vieram acusar ele de pecado. Se Deus havia dado testemunho de que Jó era um homem justo, quem eram aqueles 3 amigos que vieram acusá-lo de pecado? Mas era só mais um grau na aprovação de Jó. Tem amigos que nós temos que muitas vezes é só mais um grauzinho na nossa aprovação. É só para aumentar mais um pouco. Em vez de ser companheiro, em vez de ser amigo, em vez de dar o ombro para a gente chorar, ainda bate na gente. Na hora que você mais precisa de consolo, de conforto, de uma palavra de ânimo, a pessoa ainda vem bater em você de uma forma ou de outra. Quem tem amigos desse tipo não precisa ter inimigo, essa é a verdade. Mas Jó passou por tudo isso e manteve a sua fidelidade e não pecou contra Deus. É bem verdade que lá na frente ele começou a se cansar, né? E começou então a querer entender por que ele estava passando por tudo aquilo. A Bíblia não fala quanto tempo se passou, mas eu acredito que foi muito tempo. Passou-se bastante tempo. Aquela provação contínua que não acabava mais, como um inverno que não passa mais, você nunca vê o sol, nunca para a chuva, nunca para o vento, o frio não vai embora, a temperatura não sobe. A pessoa acaba se desesperando. Nós somos humanos, nós somos limitados, nós temos limites. Então tem hora que não dá mesmo, Deus sabe qual é o nosso limite, por isso Ele prova a gente até o nosso limite. Ele não vai passar do limite, porque Deus não é injusto. Você pode achar que Ele é injusto, você pode achar que Ele esqueceu de você, você pode achar que Ele não está vendo o seu sofrimento, mas Ele vê sim, Ele vê tudo, inclusive a sua impaciência de passar por uma prova, para por meio dessa prova glorificar Deus. Ou achou que tudo ia ser maravilha? Tem muita igreja pregando maravilha por aí. Se você aceitar Jesus, amigo, você vai ficar rico, Deus vai fazer você prosperar, e você vai ter saúde, vai ser curado das suas enfermidades, nunca mais você vai ter problema, não vai passar por nenhuma provação, vai ter emprego bom, vai ser promovido. Canto de sereia. Porque a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia diz que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por quê? Porque nós estamos num lugar que não é um reino de Deus aqui, é um reino das trevas. Satanás tomou conta de tudo isso com seus anjos. E nós fomos resgatados aqui. Por isso a palavra diz que nós somos peregrinos estrangeiros nessa terra. Porque o nosso lar não é aqui, o nosso lar é no céu. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos sofrer perseguições. O inimigo das nossas almas vai tentar de todas as formas nos fazer desistir da nossa fé, nos fazer perder a nossa fé, nos fazer quebrar no meio do caminho aquela resistência que nós tínhamos para aguentar a luta de uma forma que o nome de Deus fosse glorificado. É por isso que você não pode desistir. É por isso que você não pode desanimar. Deus está contando com você, com a sua resistência, para que o nome dele seja glorificado. Porque se você desistir, ele vai ser envergonhado. Deus apostou muito em você. Deus apostou seu próprio Filho Jesus Cristo. Deus apostou tudo que ele tinha de mais precioso para resgatar você, para você honrar o nome dele. E agora, por qualquer coisinha, você desiste. José também passou por uma prova muito grande. Todos conhecemos a história de José. Era o primeiro filho de Raquel, e como Jacó amava extremamente Raquel, ele amava demais esse filho. Mas o pior aconteceu quando Raquel morreu, quando nasceu o irmão de José, Benjamim. Jacó se desesperou, era a mulher que ele mais amava, e agora aquele amor que ele tinha por Raquel, ele reverte esse amor para os filhos, José e Benjamim. E José cresceu naquele clima de amor, de proteção, de atenção do pai. E isso atraiu a inveja dos seus irmãos.
E como José era aquele menino que gostava das coisas certas, ele sempre denunciava o que ele via de errado no meio dos irmãos. E isso fez com que os irmãos o odiassem. E numa determinada ocasião, prenderam José, venderam ele como escravo para o Egito, porque eles odiavam extremamente o irmão deles. José tinha tido vários sonhos, Deus falava com José através de sonhos. Tem pessoas que têm o dom de Deus e demora muito para perceber. Deus começa a falar, começa a mostrar, porque a palavra garante que Deus não faz nada sem revelar o que vai fazer primeiro para os seus servos, os profetas. E muitas vezes Deus revela, mas a pessoa, ela fica distraída, ou ela não dá importância, ou ela não busca entendimento daquela visão que ela teve, seja sonho, visão, revelação, profecia, sei lá. Mas Deus fala o tempo todo. Não ouve quem não quer, mas Deus está falando. Até através da natureza Deus fala. E José foi pego despercebido. Pelos sonhos ele imaginava que seria líder dos irmãos. E quando ele falava isso, os irmãos ficavam com mais raiva ainda, porque eles não queriam que um dos mais novos fosse líder deles. Tinha que ser um dos mais velhos. Parecia que José estava usurpando a vez dos mais velhos se tornarem líderes. Mas então eles venderam José para o Egito como escravo. E chegaram em casa e disseram para o pai que José morreu. E José foi arrastado para o Egito, clamando, suplicando, implorando que tivesse misericórdia, mas eles não se compadeceram de José, do próprio irmão, do próprio sangue. O ser humano é mau. O ser humano é perverso, é insensível, é irracível, mas Deus é bom. Será que Deus tem culpa de José ter sido vendido para o Egito? Você pode dizer, não foi Deus que vendeu José para o Egito, mas ele viu, ele permitiu, ele poderia ter interferido ali, não interferiu. Por quê? Qual o motivo, a razão e a circunstância de não haver impedido aquela atrocidade? Eu acredito que Deus sempre tem um propósito na nossa vida. E em tudo que nos acontece há um propósito. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, ele diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você me perguntar qual é esse propósito, eu não vou saber dizer, mas há um propósito. E um dia você vai saber. Eu passei por muitas provações na minha vida, e hoje eu sei que todas aquelas provações tinham um propósito, e o propósito era para o meu bem. Para o meu bem e das pessoas que estão ao meu redor. Então não lamento nada que aconteceu, glorifico a Deus por tudo, porque Ele me deu vitória, vai dar vitória para você também, deu vitória para José. Mas eu fico imaginando a situação de José, o que ele estaria pensando naqueles momentos, naqueles dias, naqueles meses, nos anos que se seguiram. Porque José tinha uma média de 17 anos, quando ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele era apenas um adolescente, não sabia nada da vida, não sabia o que estava acontecendo, não podia imaginar por que estava acontecendo aquilo. Acreditava em Deus, confiava em Deus, não sabia porque estava passando por aquela situação. E o Deus em quem ele acreditava, por que não agia? Por que não impediu os seus irmãos de fazerem aquela atrocidade? Por que não dava um jeito de mandar um anjo para libertar ele? E assim, ele foi para uma terra estranha, que falava uma língua estranha, pessoas que ele nunca tinha visto na vida. Caiu da condição de mensageiro do pai para os irmãos, para escravo de pessoas desconhecidas. Saiu daquela situação privilegiada de levar recado para os irmãos, para o trabalho pesado. Sem retorno, sem chance, sem nenhuma esperança de liberdade. A luta de José foi muito grande, porque ele ficou mais ou menos 13 anos no cativeiro. A escritura diz que ele tinha uma média de 17 anos quando ele foi vendido pelos irmãos. E quando ele entrou na presença de Faraó para interpretar o sonho de Faraó, ele tinha uma faixa de 30 anos. Então ele ficou mais ou menos 13 anos como escravo. 13 anos é muita coisa. Eu fiquei 13 anos na roça. Dos 13 aos 26, eu não tinha esperança de sair da roça.
Estudar eu não pude, porque trabalhava de dia para estudar à noite, não tinha tempo para fazer tarefa, para fazer uma pesquisa, fazer um trabalho, não tinha tempo para ler um livro, trabalhava de segunda a sábado, o dia todo, no sol, na chuva, no frio, no calor, na poeira, em todo lugar, de todo jeito. Não tinha nenhum desses meios modernos de estudar, computador, celular, não tinha nada disso. Então, ou você ia na biblioteca da escola, ou não ia. Livro não tinha nenhum em casa. Ninguém comprava livro na minha casa. Era um luxo que a gente não precisava. Mas eu consegui sair porque Deus me tirou de lá. É Deus que tira a gente. Ele mudou minha história. Ele mudou a história de José também. José estava destinado a ser um escravo pelo resto da vida, mas Deus tinha um propósito na vida dele. Só que ele, assim como eu, ele também não podia saber que Deus tinha um propósito na vida dele. Como é que a gente ia saber disso? Hoje eu sei, pela experiência passada, mas antes eu tive que confiar. Nada deu certo, eu não pude estudar no tempo certo, tirei carta para trabalhar com caminhão, ninguém me dava emprego, nessa cidade ninguém me deu emprego. Eu fui arranjar emprego numa empresa de Ribeirão Preto, uma empresa de caminhão de Ribeirão Preto. Depois dali eu fui para Bebedouro, para Frutesp. Depois então de tanta experiência, então é que resolveram me dar emprego. Mas até então, para começar, eu não tive oportunidade. Era roça, roça e roça, e acabou, não tinha mais nada. E José lá era isso, era amassar o barro, era fazer tijolo, era construir, era trabalhar no pesado. Mas Deus estava presente na vida dele. Porque Deus não promete vida boa para ninguém. Essa historinha que o pessoal conta aí, se você vier para a minha igreja, você vai prosperar, nós temos a teologia da prosperidade, e você vai dar uma oferta de R$300, Deus vai te dar R$3.000, é tudo mentira para tomar teu dinheiro. Isso não é evangelho não, porque o evangelho diz que para você o que te espera são provações, são tristezas, é sofrimento. Salmo 91 ele diz assim: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Deus estará com você na angústia, mas você vai passar pela angústia. Não é fácil, não é de graça não, ninguém chega na vida sem pagar o preço não. Claro que a angústia no mundo, ela existe para todo mundo. Ou você está com Deus e vai passar pela angústia, ou você vai passar sem ele. Melhor passar com ele, é claro, porque ele vai me dar livramento. Foi o que aconteceu comigo, ele me deu livramento, um grande livramento. Como ele livrou José também da escravidão, colocando ele no mais alto grau que alguém poderia alcançar lá na terra do Egito. O segundo maior governante da maior potência mundial da época. Mas durante cerca de 13 anos, Deus se calou diante do sofrimento de José. Podemos ver também o profeta João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, que viveu nos tempos de Jesus e que foi preso por Herodes, porque denunciava que Herodes vivia com a cunhada. Um tremendo adultério, né? Além de viver com a cunhada, ainda cobiçava a filha dela, que deveria ser sobrinha dele, não sei. Cobiçava a sobrinha, vivia totalmente em pecado, e João Batista começou a denunciar o pecado e ele mandou prender João Batista. Jesus estava lá naquela época, fazia milagre, curava enfermos, expulsava demônios, ressuscitava mortos, limpava leprosos, abria os olhos do cego, os ouvidos do surdo. Jesus multiplicava os pães, andava por cima da água. Jesus podia fazer um milagre e salvar João Batista, mas ele não fez nada. O Pai lá do céu poderia ter mandado um anjo, não fez nada, ele se calou. Quando João Batista mandou perguntar para Jesus: você é o Messias que havia de vir ou devemos esperar outro? Ele fez uns milagres ali, curou algumas pessoas no meio do povo e falou para os discípulos de João Batista: vão e diga para ele o que vocês viram, e será o bastante. Mas não falou em libertação, não fez nenhum milagre, não fez nada para livrar ele da cadeia e livrar ele de ser degolado. Por que ele se calou? Depois houve uma outra situação entre as tantas, eu estou enumerando apenas algumas, quando Estevão deu testemunho da ressurreição de Jesus e foi apedrejado até a morte, e Deus se calou. Diz a palavra que ele estava ali no maior êxtase espiritual, e ele olhou para o céu e viu os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus. E ele disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem à direita da majestade nas alturas. E foi a sentença de morte dele.
Mas lá de cima, do lado direito da mão de Deus, Jesus não fez nada, não se moveu. Ele se calou. O que é que acontece? Por que Deus se cala no nosso sofrimento? Por que quando nós mais queremos a presença de Deus? Por que quando nós mais precisamos da presença de Deus, parece que Ele se cala? Talvez seja porque nós tenhamos que tomar uma atitude. Eu tinha apenas 2 anos e meio de cristão convertido e batizado. E eu fui afrontado por um pastor que queria mandar na minha vida. E eu disse, não, o senhor não vai fazer isso. E eu não queria ter feito o que eu fiz. Eu era de uma denominação muito conhecida na minha cidade. Eu me levantei, virei as costas e saí. Eu fui embora e eu nunca mais voltei. Se eu tivesse ficado lá, talvez acontecesse comigo a mesma coisa que aconteceu com meu amigo. Porque nós não podemos carregar um fardo pesado demais. Nem Deus quer isso. Às vezes você tem que tomar uma atitude. Mas saiba de uma coisa, se Deus permitiu o sofrimento na sua vida, não é para você se desviar não. É para você ter consciência de que Deus te dá o direito de fazer alguma coisa. E para você saber que Deus está presente no sofrimento. Temos também uma passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, 25, 26, onde ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Se você não consegue ver Deus na sua vida, começa a tatear. Como? Põe o joelho no chão, começa a falar com Deus. Começa a buscar a presença de Deus, começa a invocar o nome do Senhor e a sua história vai mudar. Não é sem propósito que está acontecendo o que acontece na sua vida. Muitas vezes nos acomodamos nas bênçãos de Deus e de repente nos tornamos mornos, como aqueles que Jesus disse que ia vomitar da sua boca no livro do Apocalipse. Nós podemos ser frios ou quentes e Ele tolera, mas mornidão Ele não tolera. E tem tanta gente assim, um pé na igreja, um pé no mundo. Hoje serve a Deus, amanhã serve o mundo. Hoje canta louvores, amanhã fala palavrão. Hoje prega o evangelho, amanhã conta piada suja. Deus não quer isso. Isso é profanação da santidade de Deus. É hora de consagrar a sua vida. É hora de você tomar uma decisão da sua vida. Muitas vezes o sofrimento na sua vida é consequência das suas próprias atitudes. Talvez você tenha idolatrado a sua religião, como o meu amigo idolatrou a dele, ficou mais de 30 anos naquela igreja servindo fielmente e no fim das contas perdeu a fé. Que Deus tenha misericórdia dele, que ele possa entender que Deus não é culpado da maldade do homem. Se o pastor é avarento, se o pastor não leva a palavra de Deus a sério, se não obedece, se não tem humildade, se não reconhece os erros, se não tem amor com o próximo, que ele tenha, que Deus não é culpado disso. Tais pessoas, tais obreiros irão para o inferno. No tempo do apóstolo Paulo ele já falava que haviam obreiros fraudulentos. E dizia também que assim como os anjos de Satanás podiam se transformar em anjos de luz, também os falsos obreiros pareciam obreiros de Deus. E hoje nós temos pastores, bispos, apóstolos e toda uma gama de títulos que não significa nada para Deus, porque o título está no coração do evangelista que evangeliza, do pastor que apacenta, do missionário que faz missões, daquele obreiro que realmente se preocupa com a salvação das almas das pessoas e não com a glorificação da sua própria religião, porque religião para Deus não significa nada. Todos nós somos como imundo e as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Isaías 64, versículo 6. Para você ficar aí agora jogando a culpa da maldade do homem em Deus. Reconheça que você é errado, você é um pecador. Reconheça que o homem errado é pecador também e que muitos obreiros estão desencaminhados. Hoje eu posso dizer sem medo de errar
que mais de 90% desses pastores, principalmente os mais famosos, irão para o inferno, porque conhecem a palavra de Deus, mas se apegaram à sua ganância, à sua avareza, e terão a parte que merecem no lago de fogo e enxofre. E quem olhar para eles e cair, vai junto. Então escapa-te por tua vida. Se apegue com Deus, se apegue às Escrituras Sagradas, não fique buscando razões para acreditar, porque a fé não precisa de razões, a fé enxerga o invisível. Pede a Deus entendimento, orientação, sabedoria, e Deus vai iluminar a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.